Isso aqui, ó. Beleza. Aí você pode pedir interação, qualquer dúvida, coloca nos comentários. Uma boa, entendeu? Tem que interagir, é legal também. Ler os nomes, né? Então. Aham. É, aqui não tem os comentários ainda. Mas basicamente é isso. Aí pede uma interação, deixa eu só ver como tá o áudio. Mas se o pessoal tá assistindo a gente de manhã, acordou. Tem 5 pessoas já. Tá bom. Opa, maravilha. Pode ir pra frente que a gente vai iniciar daqui a pouquinho. Rapaz, meus queridos, estamos acertando aqui para poder passar o conteúdo para vocês. Daqui a alguns instantes. Acredito que está tudo pronto para nós podermos mergulhar na palavra de Deus. Pega a luz lá. Ah, é a luz que você quer? É. Ah, eu já vou lá, eu vou lá. Rapidinho, já começa, beleza? Uhum. Você quer afastar um pouco aí? Eu Mas aí você pode, sabe? Tipo, da mesma forma das aulas, você pode colocar um pouco mais pra baixo pra tá ok. meio que desprender. Sair ali na Gina. Tá ok. Meus queridos irmãos, vai compartilhando os nossos conteúdos para que mais pessoas estejam recebendo esse conteúdo da palavra de Deus. Nesse momento não tem nada mais importante do que receber um conteúdo, uma palavra que vem diretamente do alto. Agora ficou manto, ficou benção. Então, meus amados irmãos, nós estaremos estudando hoje mais uma lição, um conteúdo maravilhoso que está tendo na nossa revista dos adolescentes, né? Revista dos juvenis, Jesus e o Reino de Deus. E hoje o tema da lição é a ressurreição de Jesus. É um tema importantíssimo. Acredito que você vai sair abençoado. Nós sairemos abençoados, né, meus irmãos? Porque esse é um marco nas nossas vidas, né? E há de nos transformar, de nos encher, nos confortar nesse momento tão dificultoso de crise, de pandemia, que a gente pode até ficar triste, desanimado pelas aflições que esse mundo, pelo que estamos passando neste mundo, né? Cada vez mais notícias tristes, né? Eu peço aos irmãos que orem em favor daqueles que perderam seus parentes, né? Ontem ficamos sabendo da notícia
com um querido pastor, amigo nosso, que hoje está na glória. Então, que nós possamos orar pelos familiares, que Deus, o Espírito de Deus, que é o Consolador, que é o Espírito Consolador, que Ele possa consolar as famílias. E nós cremos que Deus está no controle de tudo. E antes de mais nada, meus irmãos, vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo possa tomar a direção desta aula e que Ele possa falar conosco. Amantíssimo Deus e eterno Pai, nós entramos agora na Tua presença, Senhor, para que o Senhor possa nos revelar aquilo que o Senhor deseja transmitir ao nosso coração, falar por meio da Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, é o que nos conforta, é o que nos enche de esperança, Senhor, nesse momento tão difícil, Senhor. Nós não temos força, Senhor, para andarmos sozinhos, mas sabemos que não estamos sozinhos, sabemos que o Senhor está conosco todos os dias. Foi uma promessa que o Senhor nos deu, é uma garantia de crermos que o amanhã está garantido pelo Senhor. Pai, revela agora, Senhor meu Deus, a Tua palavra, fala conosco, transmite, Senhor, aquilo, Senhor meu Deus, que nós precisamos ouvir, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos. Fala agora, Senhor meu Deus, em nossas vidas, em nossos corações, aquele que está ouvindo, está assistindo agora, Senhor meu Deus, pela internet. Pai, que o Senhor possa ir nos lares de cada um e abençoar, Senhor meu Deus, cada vida, cada família. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, eu estou muito feliz de poder estar aprendendo com essa lição, com esse conteúdo maravilhoso. Peço aos irmãos que me perdoem por alguma falha, esse professor que vos fala, se der alguma mancada, que os irmãos me perdoem, porque estou mancando mesmo, não só fisicamente, mas nós somos falhos, mas é o Espírito Santo que nos direciona, é o Espírito Santo que fala através da gente. Quem somos nós para poder estar ensinando algo aos irmãos, mas por meio do Espírito Santo, eu creio que Ele há de nos transmitir. Vamos agora, quem dera a gente estar como estávamos antes, pessoalmente, conversando, batendo aquele papo, né? Os adolescentes que já me conhecem, sabem o meu jeito, sabem como eu sou, e sabem que não tem coisa mais gostosa do que estudarmos o conteúdo da palavra de Deus. Então, neste momento, a gente, mesmo em tudo que a gente está vivendo, a gente não está deixando de estudar, de mergulhar na palavra de Deus. E esta palavra, ela nos comove, ela nos transforma, ela muda, renova as nossas esperanças, ainda mais neste momento, né? E, meus irmãos, vamos relembrar um pouquinho da última lição. Se você não assistiu, vai lá e assiste, entre no nosso canal. Se você não está inscrito, você vigia, se converta e se inscreva no nosso canal. Saiba que você será muito abençoado por esse conteúdo, né? E nós estudamos na última lição a crucificação de Jesus, que foi um conteúdo maravilhoso, ver como o nosso mestre sofreu, qual uma revelação de amor, como ele foi sofrido a morte na cruz, o preço que ele pagou por cada alma, o preço que ele pagou por nós na cruz do Calvário. E hoje nós estaremos estudando a ressurreição de Jesus, e que é a continuação da lição de número 7. Você que tem a sua revista, abra junto comigo. Você que não tem, abre a tua Bíblia em Lucas 24, que é o tema da lição, né? Que é a ressurreição de Jesus, que está em todos os evangelhos, que é o Deus que nós servimos, Ele está vivo. Oh, glória a Deus, essa é a nossa esperança
Jesus está vivo, nosso Deus está vivo. A morte não pôde segurar o nosso mestre, a morte não pôde conter o nosso mestre. Ele venceu a morte. Então, meus amados, a ressurreição de Cristo é algo tremendo, algo maravilhoso. É um dos marcos na história da humanidade. É a razão de estarmos aqui crendo, louvando e anunciando ao mundo boas novas. O apóstolo Paulo, ele chega a afirmar que a nossa fé seria em vão se não tivesse ressuscitado dos mortos o nosso mestre querido. Lá nós vamos ver em Coríntios capítulo 15, versículo 17, diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecereis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, meus amados, o que o apóstolo Paulo transmite aqui para nós é que há uma esperança muito além dessa vida, uma esperança de vida eterna. Então, cremos que a nossa vida, o nosso lugar não é aqui. O nosso lugar, aqui estamos apenas de passagem. Sabemos que há um lugar preparado para nós. Ele já nos preparou uma morada juntamente com Ele. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, ao longo da Bíblia, ao longo do Antigo Testamento e do Novo, vemos muitas ressurreições, né? Nós vemos no Antigo Testamento, né, o filho da Sulamita, né, aquele homem que encostou nos ossos de Eliseu, né, que os ossos de Eliseu encostou nele. Então nós vemos várias histórias de pessoas que ressuscitaram. E a ressurreição, meus irmãos, já é um milagre, já é algo inexplicável, algo até difícil de imaginar, né? Porque como é que um corpo, que o coração para de bater, para de bombear o sangue, né, consegue depois de alguns dias voltar, né? Então a gente fica até de imaginar, é difícil entender isso, porque milagre não se explica, milagre se vive, e a ressurreição é um milagre muito além da nossa compreensão. E então a ressurreição de Jesus, o milagre da ressurreição, vamos voltar um pouquinho aqui para podermos entender como aconteceu. A partir onde que nós paramos na última lição, que foi a crucificação de Jesus, a partir do momento que Jesus foi crucificado e constataram que ele estava morto, que ali tinham matado o Filho de Deus, que a terra estremeceu, o véu que estava, o templo se rasgou do alto a baixo. Um homem chamado José de Arimateia, juntamente ali com Nicodemos, foi a Pilatos pedir a permissão, a autorização para poder fazer o sepultamento de Jesus. E os príncipes dos sacerdotes, fariseus, eles com tanta raiva, com tanto ódio que tinha do nosso mestre amado, eles foram até Pilatos pedir a autorização para que colocasse um guarda ali no sepulcro, colocasse vigias, colocasse uma segurança ali, porque eles acreditavam que que os discípulos iriam roubar o corpo e dizer que ele ressuscitou, porque ele falava isso quando em vida, que ele iria ressuscitar.
Então, meus irmãos, nós vemos que até aqueles homens que não gostavam, que odiavam o nosso mestre, que eram os fariseus, que o crucificaram, acreditavam na palavra dele. Acreditava que ele poderia ter essa chance dele ressuscitar. E por isso que pediram a Pilatos uma proteção, um guarda ali no sepulcro, para que isso não acontecesse. Só que eles não imaginavam que o poder de Deus é muito além de segurança terrena, muito além da força daqueles soldados que ficaram ali guardando o sepulcro. Então, meus irmãos, em Lucas capítulo 24 diz: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, elas, as mulheres que tinham ido com ele na Galileia, que viram o sepulcro, né? Que estavam ali várias mulheres, Maria Madalena, e acharam, e levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra removida ao sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. No versículo 4 diz assim: e aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões, com vestidos resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Então, aqueles varões com vestidos resplandecentes, como diz aqui o texto, anunciou para aquelas mulheres as boas novas, que ele já não estava no sepulcro, ele estava vivo, ele tinha ressuscitado. Elas estavam procurando entre os mortos aquele que estava vivo. E para nós entendermos quão tristeza, como estavam aqueles discípulos, como estavam o povo que seguia Jesus, nós percebemos na continuação do capítulo, no versículo 13, que 2 discípulos no caminho de Emaús estão conversando. E nós percebemos nesse texto qual era o ponto de vista daquele povo, como estava a esperança daquele povo. Pensa você, juntamente comigo, tendo a esperança em um mestre que você conheceu, que você viu prodígios, que você o acompanhou em palavras e ensinamentos, e agora a última imagem que tem na sua cabeça é dele crucificado, morrendo numa cruz. Como está a tua esperança? Como está agora o teu coração? Eu quero que você reflita juntamente comigo, você que está na sua casa, pensando o quão sofrimento foi o do nosso mestre amado e como estava a cabeça daqueles discípulos. E nós vemos no caminho de Emaús que eles estavam tristes. E Jesus chegando até eles ali, de uma forma que eles não perceberam, Jesus perguntando sobre o que tinha acontecido, e no versículo 18 diz assim, ó: e respondendo um cujo nome era Cleófas, disse-lhes: és tu peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E aí no versículo 21 nós vemos a tristeza deles. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam
as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E aí Jesus vai e responde àqueles 2 discípulos que estavam tristes porque achando que a esperança tinha acabado, achando que Jesus tinha morrido, que tinha tudo o que ele tinha falado, os ensinamentos, tinha ido por água abaixo, como a gente fala por aí, né? E ele lhes disse, no versículo 25, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E aí Jesus começa a falar, começando por Moisés, por todos os profetas, e aqueles discípulos ali escutando Jesus e não sabendo que era o mestre amado. E aí Jesus, no partir do pão, aqui no versículo 30, diz assim, e aconteceu que, estando com eles à mesa, e aí eles estavam no caminho de Emaús, entraram em uma casa, e aqueles discípulos o convidaram, no versículo 29, convidaram a Jesus, não sabendo que era ele. Diz assim, e eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se eles então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro, os 2 discípulos, conversando, porventura não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava e quando nos abria as Escrituras? Então aqueles discípulos, eles estavam tristes, sem esperança. E aí Jesus começou a falar com eles. Olha que coisa linda. E eles, sem perceber que eram o mestre amado. E quando foi no partir do pão que eles descobriram, simplesmente Jesus desapareceu do meio deles. E um percebeu, nenhum falou com o outro. Porventura não ardia o coração quando este falava das Escrituras. Então aqueles homens estavam sem esperança, estavam tristes, estavam amargurados. E quando Jesus ali falou com eles, o coração ardia. Porque a palavra de Deus arde o nosso coração e nos enche de esperança. Que hoje nós estudamos, o que estamos estudando aqui, a palavra de Deus, que esta palavra ela possa arder o teu coração nesse momento de esperança. Vemos aí o que estamos vivendo, todo mundo, as pessoas falam, noticiam, dizendo que não tem cura, não tem solução, essa pandemia que está no mundo, mas nós cremos e sabemos que a cura para tudo que vivemos só tem o nome Jesus. Jesus Cristo, ele é o remédio, ele é a cura, ele é a salvação, ele é a nossa esperança de vida eterna. Então, meus queridos, e aí percebemos as testemunhas da ressurreição de Cristo. Percebemos muitas testemunhas, percebemos não só esses discípulos, percebemos as mulheres, a Maria Madalena que ele encontrou depois de ter ressuscitado. E aí Jesus foi até os 11, apareceu aos 11 apóstolos, 11 discípulos que ficaram. Depois ele permaneceu na terra durante 40 dias, anunciando as boas novas, aparecendo os discípulos no Mar da Galileia, até que ele, em Atos capítulo 1, ele se despede dos seus discípulos, né? Ali estavam, dizem, aproximadamente 500 discípulos vendo ele subir. E assim que ele subiu, os varões, apareceu 2 varões vestidos de branco e disseram, os quais disseram, capítulo 1, versículo 11 de Atos, diz assim, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir.
Então, a nossa esperança é esta. A nossa esperança é que, do mesmo jeito que ele foi, ele voltará para nos buscar. Então, meus queridos, esta lição, qual que é o significado da ressurreição de Cristo? No capítulo 3, no tópico 3 dessa lição, diz assim: mas qual o significado da ressurreição de Cristo? Nós entendemos que a ressurreição, ela foi o triunfo da morte, o triunfo da vida com a morte. Todo ser humano, o que mais aflige, o que mais nos aflige é o medo da morte, é o medo de como será a nossa vida depois que nós partirmos desse mundo. É a aflição que aflige a humanidade. E o nosso mestre amado, ele não simplesmente morreu, não somente morreu e redimiu os nossos pecados, pagou o nosso preço na cruz, pagou a nossa conta, a nossa dívida, mas também ele ressuscitou, ele triunfou sobre a morte. Ele foi lá e venceu ela, ressuscitando ao terceiro dia. E diferente de muitos milagres de pessoas que ressuscitaram, que nós vemos ao decorrer da palavra de Deus, ao decorrer da história do Antigo e do Novo Testamento, que essas pessoas que ressuscitaram, elas chegaram a morrer depois. Mas o nosso mestre amado, o nosso Cristo, o que nós louvamos, ele está vivo. Ele está vivo e reina para todo sempre. E então, nós cremos nessa grandiosa palavra. Ele morrendo, ele nos deu a garantia, ele nos deu a certeza de que nós também podemos vencer a morte. A ressurreição de Jesus nos trouxe vida, nos vivificou juntamente com ele, né? Como diz em Efésios capítulo 2, versículo 1, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, a ressurreição de Jesus, ela nos trouxe vida e vida com abundância, vida verdadeira em Jesus. Então, é como diz em João capítulo 3, versículo 16, que um clássico de amor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Quer dizer, não vamos perecer, não vamos morrer, mas iremos ter a vida eterna. Então, meus queridos, quão grandiosa é esta palavra, quão grandioso é este marco, é este milagre da ressurreição. Por isso que nós temos que cada vez mais refletir e entender que a nossa esperança ela é viva, porque o nosso Cristo ele é vivo. Nós vemos aqui na revista, ela nos sugeriu uma dinâmica para nós fazermos, só que como nós estamos com as aulas online, não podemos fazer, mas eu acho interessante isso que a lição nos passa, de estudarmos outras religiões, né? E outras religiões mostram o fundador, mostra como começou e mostra onde que está sepultado aquele que afundou. Mas o Deus que nós servimos, o sepulcro dele, a arqueologia, ela consegue nos revelar o sepulcro, ela consegue nos revelar onde que ele viveu, consegue nos revelar onde ele foi sepultado.
Só que a arqueologia, ela nos mostra isso e nos mostra o sepulcro vazio. Então, a arqueologia, ela bate com a nossa fé, porque o sepulcro está vazio. O sepulcro lá nada tem a não ser uma memória para nós. Um marco de que ele não, o sepulcro não pôde segurar ele, porque ele é o dono da vida. Então, meus queridos, hoje, finalizando esta lição, ela nos transmite, nos passa uma proposta, um desafio que Deus nos convida, que é aceitar essa boas novas, aceitar este amor tão maravilhoso, crer que Ele é a nossa esperança, entender que o sacrifício da cruz ele foi completo e pleno, como diz a nossa lição, mas e que nos convida agora a passarmos essas boas novas, a anunciar para o mundo este evangelho. Então, esses dois convites, aceitar este amor, aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. E o segundo convite é passar, anunciar este evangelho a toda a humanidade. Então, meus queridos, que nós possamos aceitar esse desafio, essa proposta e executar isso em nossas vidas. Então, meus queridos, que grandioso amor é esse de Deus que nos envolve. Nesse momento tão complicado, esse amor nos abraça, nos consola e nos dá esperança. Que Deus possa abençoar a sua família, o seu lar com este conteúdo, a sua vida, né, com esse tema maravilhoso que nós estudamos hoje nessa lição. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar. Meus amados, fiquem com Deus e fiquem na paz de Cristo. Desligou. Eu vou falar. Apertar o microfone. Eu vou fazer isso aqui. A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui representando a equipe de comunicação. Então, que Deus abençoe a sua vida. Chegou aqui até o final, acompanha a gente nessa transmissão. Você que tem algum familiar que sabe que perdeu a escola dominical, a gente vai estar disponibilizando lá no YouTube, ADI Setor São Luís. Então, a equipe de comunicação pede, por favor, para os irmãos se inscreverem lá no nosso canal, ADI Setor São Luís. Lá a gente está postando todas as atividades que tem na nossa igreja. A nossa página também, aqui do Facebook, ADI Setor São Luís. Ela tem todas as atividades, como as lives, posts diários, devocionais. Então vamos interagir. A gente está postando os conteúdos semanais aí. A gente agora começou com as transmissões da EBD. Então a gente conta com a cooperação. Também tem o Instagram. Todos são ADI Setor São Luís, todas as nossas redes sociais. E a gente pede que os irmãos cooperem junto com a gente. Tá? Pode estar mandando mensagem também, para a gente estar interagindo e nos ajudar aí nessa obra. Então Deus abençoe sua vida. Amém.